Vamos nos colocar em pé. Estaremos lendo o texto ao qual foi mencionado aqui, Carta de Paulo aos Romanos, do seu capítulo de número 11, e no seu versículo 33 ao 36, tendo como o versículo 36 como versículo-chave da palavra para esta noite. Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Bota o nosso assento em nome de Jesus. Aleluia. Amados, nós estamos diante deste texto. Eu gostaria que a igreja prestasse bem atenção, porque aqui neste texto o apóstolo Paulo, ele vai usar um termo aqui muito importante. Quando ele escreve este texto, eu tento compreender o apóstolo Paulo, o que ele estava sentindo naquele momento. Porque nós sabemos, irmãos, que não é fácil, porque da onde Paulo veio, não é fácil para nós cristãos tentarmos entender o raciocínio mental de Paulo. Mas o que a palavra de Deus tem para nos ensinar é que Paulo era um perseguidor do Evangelho de Cristo. Ou seja, tudo aquilo que se levantava em nome de Jesus para Paulo era algo que estava tirando a sua paz, e não só a paz de Paulo, mas também a paz de todos os romanos. Agora nós vamos tentar imaginar um pouco do que Paulo está dizendo aqui, porque o texto diz bem claro que ele está glorificando a Deus, ele está exaltando a Deus diante das pessoas, para que as pessoas pudessem entender o que ele queria dizer. E é o que eu quero colocar aqui esta manhã, para que cada um de nós venhamos entender um pouco da mente de Paulo. Paulo, antes de conhecer Jesus, ele tinha uma mentalidade diferente da mentalidade que ele teve depois de conhecer a Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui, Diácono Jonathan? Que antes de Jesus você tem uma mente. Antes de conhecer Jesus, você não sabe o que está fazendo, ainda que você pense que você sabe, mas você não sabe, porque a sua mente é contrária à mente de Cristo, e a Bíblia diz que somente aqueles que são espirituais é que vão entender a mente de Cristo. Porque quem não é espiritual nunca vai entender. É por isso que as igrejas hoje estão vazias. Porque muitas pessoas, quando você fala de Jesus, cooperadora mina para alguém, a pessoa, você sabe o que você está falando, mas as pessoas não entendem o que você está dizendo para ela. Porque quem ama de verdade, o presbítero Júlio sabe, que quer oferecer para outra pessoa o amor verdadeiro de Cristo. E Paulo está tentando mostrar ao povo de Roma que Jesus não é aquele que eles achavam que era. Mas Paulo aqui está lembrando da onde Jesus o tirou, a mentalidade que ele tinha, o entendimento que ele tinha. Notem que Paulo não era qualquer pessoa, não. Diaconisa Priscila, Paulo não era qualquer um. Paulo era letrado. Paulo estudou com um dos maiores pregadores, com um dos maiores mestres de Roma, que se chamava Gamaliel. Ou seja, Paulo não era uma pessoa qualquer. Sabe, às vezes a gente para repetir o evangelista Osaías, que muitas pessoas às vezes têm muito conhecimento físico, mas não tem conhecimento espiritual. E Paulo está dizendo aqui:
Só quem crê em Jesus, irmão Fábio, sabe o que Paulo está dizendo. Porque você não vive mais para você, mas é Cristo que vive em você. É Cristo que vive, ou seja, para os cristãos, irmã Rose, o mundo não tem significado nenhum. É por isso que Jesus disse, deixou bem claro o seguinte: quem é de Cristo é uma nova criatura, nasceu de novo. E quem é de Cristo é espiritual e não carnal. Aleluia. Porque quem é de Cristo vive em Cristo, acredita em Cristo, sabe que Cristo vai socorrer na hora que Ele mais precisar. Aleluia. Quem vive na carne acredita na carne, acredita no prefeito, acredita no pai, acredita na mãe, é carne. Por isso Jesus disse a Nicodemos, presbítero Júlio: Nicodemos, você pode ser inteligente, você pode ter sabedoria, você pode até ter conhecimento, mas esse conhecimento, essa sabedoria que você tem, Nicodemos, para mim, Jesus Cristo, não serve de nada. Para você conhecer a mim verdadeiramente, você tem que nascer de novo. É, Jesus. Eita glória. Aleluia. Para você ter conhecimento sobre mim, porque Nicodemos disse a Jesus assim: Senhor, se o Senhor não fosse de Deus, não faria as obras que o Senhor está fazendo. Ou seja, ele estava visualizando, acho um pouquinho, visualizando com o olhar da carne. Mas Jesus nunca olhou para o ser humano com o olhar carnal, sempre foi com o olhar espiritual. Se você for ler os evangelhos, você vai se regozijar. Por quê? Porque o que Paulo está sentindo aqui, Diácono João, é que ele lendo, que ele conhecendo Jesus, ele verdadeiramente está regozijando, a sua alma está regozijando verdadeiramente. Aleluia. Verdadeiramente ele está se regozijando em Cristo. Aleluia. Isso é tão importante, irmãos, que notem o que Jesus vai dizer. Jesus vai dizer o seguinte: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que significa isso, pastor? Que Jesus, você pode olhar para Jesus como se fosse uma ponte. Olhe para Jesus como se Jesus fosse uma ponte. Irmãos, agora eu vou mostrar para você dentro da realidade que a gente vive. Jesus é a ponte, diaconisa Kétia. Ponte serve para quê, irmão Glória? Serve para atravessar lugares perigosos. Ninguém entendeu? Meu Deus. Ponte serve para atravessar lugares perigosos. Que lugar é perigoso, pastor? Ponte serve para atravessar abismo. Você não vê uma ponte em locais retos, em cima de terra, em cima de algum lugar. Você vê ponte em cima de rios, você vê ponte em cima de abismos, você vê ponte em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque se a ponte está ali, é porque o perigo está. Entendeu por que Paulo está dizendo, Diácono João? Porque dele e por ele. Está entendendo que você não vai conseguir, irmã Lúcia, se desvencilhar dos caminhos perigosos se Jesus não for a sua ponte? Se Jesus não for a sua ponte, você não vai conseguir passar por lugares perigosos. Aleluia! Eita glória. Aleluia! O salmista, cheio do poder de Deus e do Espírito Santo, ele vai dizer assim: lâmpada, Senhor, para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Aleluia. Está vendo que toda a palavra de Deus, diaconisa Mirna, ela nos leva a Jesus? Eita glória. É por isso que Jesus disse assim: sem mim, vai igreja, Nada podeis
fazer. Eita glória. Agora eu pergunto, igreja, se Jesus é a ponte, por que as pessoas procuram outro caminho? Meu Deus. Se Jesus é a ponte que nos leva a Deus, irmãos, preste atenção, a ponte ela tem começo e ela tem fim. A Bíblia diz que Jesus é alfa e significa que ele é o princípio e o fim. Ele é o começo e a fim. Ou seja, não tem para onde escapar, porque Jesus é para ele e para ele são todas as coisas. Não tem para onde escapar. Não tem. Aleluia. Eu sei, irmãos, que a carne, irmão Fábio, ela muitas vezes ela se dobra, ela se retorce porque ela dói. Por mais que a gente seja espiritual, né? Eu estou aqui como pai pregando, mas o meu coração, né? A minha mente está lá na minha filha, porque ela está de viagem para fazer a prova da ordem. Meu coração, já falei, Deus, eu preciso tirar, porque eu sei que o Senhor está guardando, mas a nossa carne ela dobra, porque a preocupação de pai, e assim como Deus também pai, Ele se preocupa conosco. Logicamente eu como pai estou preocupado com a minha filha. Nós vamos sair daqui, vamos correr para São José dos Campos, que o meu irmão está internado, sofreu um acidente, o noivo da minha filha, e nós vamos para lá. Ou seja, a nossa vida não para. Por mais que a gente esteja longe, mas a nossa mente, ela voa. É isso que Paulo está tentando dizer. Peraí, calma. Agora não é momento de pensar mais nessas coisas, porque Deus está cuidando. Deus está trabalhando. Deus está fazendo. Ainda que nós, como seres humanos, nos preocupamos, mas Deus está lá trabalhando. Tem pessoas que às vezes estão preocupadas, é crente. Eu estou falando para crente, porque Paulo estava pregando para crente aqui em Roma. Ele está dizendo assim: olha, ainda que você esteja preocupado, evangelista João Paulo, ainda que você esteja com a sua mente conturbada, mas eu sou a ponte. Jesus está dizendo, Ele ao mesmo tempo que está aqui, Ele está lá. Aleluia. A gente tem que atravessar por essa ponte. A gente tem que chegar ao nosso objetivo. Mas se nós não tivermos objetivo, preguei aqui na quarta-feira, primeira quarta-feira da campanha sobre isso, né? O propósito, que também quer dizer objetivo. Todos nós temos que ter um objetivo. O objetivo do crente é o quê? Ganhar dinheiro? É, igreja? O objetivo do crente é ficar rico? O objetivo do crente é o quê, igreja? É chegar ao céu. Então, para isso nós estamos no lugar certo, porque Jesus é a ponte que vai nos levar para o céu. Não adianta correr dizendo assim: eu não estou aguentando mais essa luta, não tem como parar, igreja. Não tem como. Ou você morre no meio do caminho, ou você conclui a sua jornada. Não tem outra alternativa. Esse negócio de meio termo não existe para Deus. Entendam isso. A palavra de Deus é bem clara quando ela diz: para Deus é sim, sim e não, não. Porque o que passa disso não é de Deus. O próprio Jesus fez questão de relatar isso, irmão Juan. Esse negócio de vou ver, essas coisas não vêm de Deus, irmãos. Porque quem coloca dúvida na nossa mente, no nosso coração, não é Deus. Deus nunca colocou dúvida em nosso coração. Porque verdadeiramente quem crê no Senhor, verdadeiramente quem acredita nele, sabe muito bem do que nós estamos falando. Sem Jesus nós não conseguimos nada.
Ah, pastor, mas eu vejo aí tantas pessoas que praticam tanta maldade, tantas coisas erradas, tão ricas, são bem-sucedidas na vida, têm um ótimo emprego. O senhor não vê lá o famoso Moraes lá? O cara é mau, é o próprio cão, mas está lá. Acredita em Deus. Mas o que Jesus disse? O galardão dele está sendo aqui. Não tem galardão lá. A diferença é o seguinte, para você entender o que Jesus está dizendo aqui. A diferença daqueles que ganham galardão na terra não terão galardão no céu. Pastor, como que o senhor sabe disso? Ah, eu sei. Porque a Bíblia nos diz e conta uma história que existiam dois homens. Quer ver que uma igreja é inteligente? Qual eram esses dois homens? Um rico e um mendigo chamado Lázaro. Não é o mesmo que Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que este mendigo ficava às portas da casa daquele rico, que vivia bem, muito bem, próspero, cheio de dinheiro, e ele comia das migalhas. Ou seja, migalha, os irmãos sabem o que quer dizer resto. É isso? Só que a Bíblia diz que um dia chega a hora dos dois. Os dois morrem. É por isso que muitas pessoas falam assim, mas eu não acredito nesse negócio de inferno. A maioria das pessoas que às vezes eu converso lá no meu trabalho, tem uns que falam para mim assim, eu não acredito nesse negócio de inferno, o inferno é aqui mesmo. Olha você ver que pureza que a gente viu. Eu falei para meu irmão, se o inferno fosse igual é na terra, me dando o direito de andar de carro, ter um trabalho, ter uma família que eu tenho, meu irmão, então eu prefiro ficar aqui no inferno. Se isso aqui é o inferno, para muitos eu falo assim, olha, presta atenção, isso aqui, na verdade, não chega nem uma unha do inferno. Porque a Bíblia relata muito bem a respeito do inferno. E o inferno é real. A mesma forma que nós cristãos estamos trabalhando, preste atenção, nós cristãos estamos trabalhando para tirar as almas do inferno e levar para o céu, que essa é a finalidade da igreja, e principalmente do pastor, porque a Bíblia diz que o pastor ele zela por vossas almas, ou seja, está sempre orando, Deus abençoa o irmão, Deus tira da mente dele aquela coisa ruim de suicídio, a gente está ali sempre intercedendo pelas almas. Por quê? Porque nós não queremos que alma nenhuma vá para o inferno. Mas tem muitas pessoas que não querem nos dar ouvido. Tem gente que Deus trouxe aqui hoje e está dizendo assim, olha, eu marquei um encontro com você para você entender que a ponte sou eu na sua vida. Eu sou a ponte da sua vida. Se sair fora da ponte, vai ficar para fora. Não tem outra alternativa, é sim, sim e não, não. Porque a Bíblia diz que o que passa disso não é procedência de Deus e sim do maligno. E muitas vezes eu falo para essas pessoas, olha, preste bem atenção. Mas aonde na Bíblia que fala do inferno? Olha, a Bíblia praticamente toda. Jesus fala mais do inferno do que principalmente do céu. Se você ler os evangelhos, você fala assim, mas como assim Jesus está falando mais do inferno? Lógico, porque Jesus estava ali como alerta, como nós cristãos também temos que ser na sociedade, um alerta para eles sobre o inferno. Tem que falar assim, nunca vi crente, só fica falando em diabo, só fica falando em inferno. É lógico, eu não quero que você vá para lá, eu não quero que você sofra, porque eu sei, irmão, eu sei, lendo a Bíblia, eu conheço, o próprio texto que nós acabamos de mencionar aqui, fala sobre isso. Aí os dois morrem, o mendigo que vivia comendo migalha, o mendigo que vivia sofrendo aqui na terra, está lá do céu. Abraão está limpando as chagas, a ferida, preparando o mendigo. E o rico está onde, igreja? No inferno. Porque inferno, a Bíblia traduz com vários nomes. Hades, Seol. Então tem vários tipos de nomes relacionados para o inferno. Mas o mais prático para a gente entender é inferno. Aí o rico, aquele que vivia de uma vida toda regalada, comia do bom e do melhor, tinha muito dinheiro, ele simplesmente, quando ele vê que ele está no inferno, a Bíblia diz que ele se desespera. Aí não adianta mais, irmã Lúcia. Aí vai pensar, puxa vida, por que eu não dei ouvido?
Eu ouvi mesmo aquele crente chato que gritava lá na porta da minha casa. Eu ouvi mesmo alguém falando desse tal Jesus. Puxa vida, se eu soubesse que era assim, aí ele vai tentar dialogar. Sabe qual que é o mal, irmãos? A Bíblia relata bem claro que é Jesus que está contando essa história. Ela relata muito bem claro. Por isso que nós sabemos que no céu e no inferno existe lembrança, sim. Existe. Aí quando ele está lá, ele vê Abraão, ele grita: pai Abraão, papai engraçado. Não conhece Jesus, mas conhece Abraão? Por isso que eu falo, igreja, não adianta falar de tudo quanto é nome, de João, de Maria, de Benedito, de José, de Paulo, de não sei quem, e não falar de Jesus. Jesus não pode ser reconhecido 2 vezes por ano na tradição religiosa, uma quando ele nasce e outra quando ele morre. Aí fazem feriado para isso. Não, irmãos, foi dito aqui ontem pela diaconisa Franciele, né? A gente não pode lembrar que a Páscoa criaram lá um coelhinho, criaram um ovo. Não, irmãos, a Páscoa é ressurreição. Jesus, ele está vivo, e o túmulo de Jesus está lá em Israel, irmãos. Está lá até hoje, aberto, e o túmulo está vazio. Quem vai em Israel, está lá bem grande, uma placa para todo mundo ler: ele não está mais aqui. Então, ao invés de lutarmos por coisas santas que vai nos levar para um lugar celestial, para um lugar de gozo, de glória, por que nós vamos ficar pagando para ir para o inferno? Meu Deus. Vocês já ouviram um pastor falando, e eu concordei, é verdade. Para ir para o inferno as pessoas pagam, evangelista Osarias. Paga para ir para o inferno. Como assim, mano? Paga. Gasta com prostitutas, gasta com bebidas, gasta com drogas. Vai numa biqueira aí, irmãos, e vai pedir para o traficante para você ver de graça, para ver o que ele faz para você. Ele vai te meter um tapa na orelha e falar: vai caçar gente arrumar para você comprar. Porque ele te vicia primeiro, para depois te surrar. Não é isso que Deus quer para a nossa vida. Aí as pessoas ficam dali, já saem para roubar, já cometem atrocidades para conseguir usar uma porcaria. Meu Deus. Agora Jesus, ele está dizendo assim: eu sou ponte. Aí eu falo muitas pessoas assim. Tem um rapaz que a gente está trazendo na igreja aqui, o João, tem evangelizado muito, graças a Deus. Quarta-feira ele vai estar conosco, todas as quartas-feiras aqui, né? Estava ali, encontramos ele praticamente drogado, alcoolizado, todo sujo, bagunçado. Graças a Deus, Deus fez a graça dele, transformou. Hoje ele está andando limpinho. Falou para mim: pastor, eu vou parar de beber. E parou mesmo. Sabe por quê, irmão? Porque a graça te transforma, a graça te liberta. Aleluia. É Deus poderoso. A graça transforma, a graça liberta, a graça resplandece aquele que tinha uma visão que todo mundo dizia: é o miserável. Meu Deus. Aí aquele rico está lá: pai Abraão. Aí engraçado, né, mano? Quando está na terra, o cara é sujo, é um imundo, é um porco. Que isso, né? Já caiu, ele botou a mão nele, Deus me livre, já está cheio de verme. Mas quando está lá no Hades, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo. Irmão, sabe esse texto aqui que o operador tem? Quando eu li esse texto a primeira vez, o Espírito Santo falou dentro do meu coração, na minha alma. Ele disse assim: está vendo, filho? Porque lá no céu não existe sujeira. Lá no céu, filho, não existe pecado. Pecado não vai entrar no céu. Ou nós nos limpamos dele aqui através de Cristo, ou não vamos entrar no céu, porque lá não entra sujeira. Pastor, mas Lázaro estava sujo, Vitória. Lázaro não estava sujo, porque quem conhece o começo dele diz que a mão está fazendo o que, igreja? Estava limpando suas chaves. Meu Deus. Abraão estava limpando. Peraí, pastor, mas Abraão não foi o pai da fé? Ele não tem um lugarzinho reservado lá? Tinha tanta gente, evangelizou Paulo, para Jesus pegar, para lá limpar lá. Não, ele pega o pai da fé, vai lá limpar.
Porque aqui ninguém é Senhor, o único Senhor aqui é só Ele. O único Senhor aqui é só Ele. O único Senhor aqui é só Ele. Não existe outro Senhor a não ser o nosso Deus. Por isso que o nosso Deus, Ele é uno, que quer dizer um. E Ele é trino, porque são três ligados em um. Mas como quem aprende aula de teologia sabe muito bem o que eu vou falar. Irmãos, são três em um. Um é o cabeça de tudo, o Criador. Por isso que o texto que nós acabamos de ler diz assim: por acaso teve no Senhor algum conselheiro para dizer: Senhor, não faz isso não, Senhor, não faz aquilo ali não, aquilo ali não vai dar certo, Senhor. Não teve, irmãos. Paulo está regozijando, dizendo assim: olha, não teve ninguém que tentasse ali ser conselheiro do Senhor, porque Ele fez tudo, porque é para Ele. Sabe o que quer dizer isso, igreja? Quando você vai fazer para Deus, preste atenção, guarde isso no coração. Quando você vai fazer para Deus, faça o seu melhor. Faça o seu melhor, porque Deus merece o meu melhor. O que é o meu melhor, pastor? Aí é você e Deus. Aí é você e Deus. Eu não posso interferir, dizer para você qual que é o seu melhor para Deus. Se eu for falar aqui, relatar na Bíblia, eu vou ficar aqui pregando o dia inteiro, porque teve pessoas que ofereceram para Deus, mesmo que foi pedido. Abraão tinha riqueza, tinha ouro, Abraão tinha funcionários, Abraão tinha esposa, mas Deus quis alguma dessas coisas, Diácono João? Não. Porque Deus queria saber se verdadeiramente o que Abraão tinha no coração era ele ou era o seu filho. Sabe aquele texto que diz assim, que Deus, presbítero Júlio, não divide a glória dele com ninguém? Ele está falando que agora, ele não divide a glória dele com ninguém. Por isso que o nosso Deus é uno e é tri. Ele é um e três em um. Só que os três, um respeita a posição do outro. Deus o Pai, o Criador. Jesus, você vê em muitos textos Jesus dizendo assim: porque você me chama de bom? Eu não sou bom, bom é o Pai. Eu imagino Jesus dizendo assim, imagina Isaías, quando ele chega na terra e vê aquele bando de povo ali, hipócrita, né? Não acreditando nele, ele fala: meu Pai, só o Senhor me dá graça mesmo. Mas ele veio cumprir o papel obediente, saiu de lá, veio para a terra, cumpriu o seu papel, não se misturou em pecado, e hoje nós somos discípulos de Jesus. Por isso que Jesus diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Pastor, mas o meu caso não é o caminho, pastor. O meu caso é fome, pastor. Eu estou com fome, pastor. A Bíblia vai dizer, irmão, que Jesus, ele é o pão da vida. Aleluia. Abre aí, Vitória. João capítulo 6, versículo 48. Para a gente poder interagir um pouco, entender esse nosso Jesus que nós vamos comemorar aqui, irmãos. O corpo e o sangue de Jesus. João 6, 48. Aleluia. Aí, igreja, para não pensar que é a palavra do pastor. Eu estou com fome, Jesus é o pão. Eu estou necessitando de alimento, Jesus é pão. E olha, não é pão de padaria não. Não é aquele pão cheio de fermento, aquele pão que pode te dar congestão, aquele pão que pode te dar náusea, aquele pão que pode te encher de gás. Não, eu estou falando de pão da vida. É pão que traz a vida, pastor, é aqui no terra, não. É pão que traz a vida eterna. Está precisando de alimento? Jesus é o pão. Eita glória. Está acabando as coisas em casa, pastor. Jesus é o pão. Aleluia.
Jesus é o pão. Jesus é a árvore. Jesus é a videira. João capítulo 15, Vitória, versículo 5. Para nós encerrarmos, igreja. Aí, igreja. Meu pastor está falando, não é a palavra. Eu sou a videira. Meu Deus. Eita glória. Videira. Glória. Árvore. Árvore. E nós, pastor? Vós sois as varas. Quem está em mim e eu Nele. esse Dá muitos frutos. pastor, eu estou com fome. O salmista deixou uma palavra para você. Salmo 37, versículo 25. Eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia! Pastor, Jesus é só isso? Não, Jesus é a porta. Aleluia! Glória a Deus. Jesus é a porta, Vitória. João 10, 32. Está tudo aí. Tem muito mais, irmãos. Respondeu-lhe Jesus, tendo vós mostrado muitas obras. Vai, próximo. Dizendo-lhes, vai pulando, Vitória. Deixa eu marquei errado aqui. Não? Peraí, gente, calma lá. Porta. Vamos ver 32. Vamos lá. O que eu errei aqui? É santo, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus é a porta. Aleluia, Jesus. 10:9, perdão, é verdade. Eu sou a porta. Olha, irmãos. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, é a forma que eu disse da ponte, irmãos. Tem que entrar na ponte de Jesus. Se não entrar na ponte de Jesus, nunca vai também entrar pela porta. Aleluia, aleluia. Para encerrarmos o que nós já dissemos, Apocalipse capítulo 22, 13. Espero que seja certo aí. Apocalipse 22, 13. Para nós encerrarmos aqui, irmãos, que a hora já foi embora. Nós já dissemos sobre isso. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Amém, igreja? Amém. Não tem para onde correr. Ou nós corremos para os braços de Jesus, isso serve para a igreja, serve para quem vai estar nos assistindo, ou corremos para os braços do capeta. A escolha é nossa. Para onde eu vou, a escolha é minha. Jesus nos colocou a opção. Eita glória. Aí tem pessoa que fala, pastor, mas tem que insistir, não, irmãos. Jesus, o próprio Jesus disse assim, não deis pérolas. Quer ver, irmãos? Tinha uma vez um rapaz falou para mim assim, de alguns anos, quando se viu Jesus chamar a uma mulher de cachorro? O cara chegou para mim, irmãos, eu enfrento cada uma, por isso que ele tem que estar baseado na palavra. Eu enfrento cada pergunta, às vezes. Eu não concordo, Jesus, onde se viu Jesus chamar uma mulher de cachorro? Aí eu perguntei, de onde que era aquela mulher? Aí eu não sei, falei, então, você não pode falar. A mulher era Sírio-Fenícia. Não tinha nada a ver com o povo de Deus, acreditava em um monte de Deus, acreditava em um monte de estado, um monte de estrutura. Eu explicando para ele. Mas eu vou dizer para você que Jesus não falou aquilo com uma forma de ofender a mulher. Ele estava dizendo o seguinte: não posso tirar o pão da boca dos filhos
dos que servem a Deus, tem somente um uno Deus para dar para os cachorrinhos, porque na verdade, irmãos, todos os que andam atrás de homens são. Qual é o animal de estimação de uma casa? Maior parte. Cachorro. Ela estava vivendo no meio de um povo que seguia tudo que o povo fazia. É o tal do clonagem. É o tal das pessoas. Viu como é que o ser humano, irmão, presta atenção, o ser humano tem uma péssimo hábito de copiar os outros. Tem pastor que casa 2, 3, 4, 5, 10 vezes, porque ele fala que Salomão teve 1000. Se Salomão teve 1000, por que eu não posso ter 10? Quer usar texto isolado da Bíblia para tentar justificar o seu erro. Irmãos, Deus não aceita justificativa de ímpio. Se eu sou servo de Deus, então eu tenho que ter mente de Cristo. Aleluia. Se eu tenho que ter mente de Cristo, evangelizar, então eu tenho que agir como Cristo. Ficar sozinho. Aí eu tive a dádiva e o prazer de casar, encontrar uma esposa que estou casado há 33 anos. Aí depois que eu caso, tiro a esposa da casa da minha sogra, levo para minha casa e faço ela sofrer? De jeito nenhum, irmãos. A palavra de Deus ela tem que ser correta com aquilo que a palavra nos ensina. Se casou, vai embora até o final, não é até que a morte separe. Depois que a morte separar, você faz o que quiser, mas por enquanto está ali, é até que a morte separe. Eu não posso usar textos da Bíblia para justificar o meu erro, é o que muitos lugares estão fazendo hoje. E eu falo para vocês, desses lugares, sai correndo, porque são guias de servos. Pastor, mas como se pode Deus deixar lá a igreja do lesbianismo, do homossexual? Eles também são filhos de Deus. Filhos de Deus não andam na prática do pecado. Não tem, irmãos. Filhos de Deus não andam na prática. Mas Deus é amor. Mas Deus é justiça também. A nossa vida, nós vamos ter que pagar um preço alto, se nós não falarmos a verdade. E a verdade é alta e clara. Jesus é o Salvador. E só vai salvar quem verdadeiro estiver como filho e não como cachorrinho. Porque os cachorrinhos fazem tudo que o seu dono faz. E não é isso que Deus trouxe para a nossa vida. Deus nos trouxe para sermos a árvore da vida, para darmos frutos. Amém, igreja? Amém. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória.